lá para onde glória, nós que estamos hoje no dia 241 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, estamos aqui lendo, refletindo, meditando a lei do Senhor todos os dias. Começamos em 1 de janeiro, se Deus quiser, vamos terminar em 31 de dezembro de 2026, em nome de Jesus. Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E para você que já está aqui, nós estamos lendo, refletindo, meditando a lei do Senhor, conforme manda Salmo, capítulo 1, versículo 1. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor todos os dias. Então estamos aqui lendo, meditando e comendo a lei do Senhor todos os dias. E você é meu convidado especial. Ezequiel, capítulo 13. Estamos aqui continuando o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. E aqui, vamos lá. Aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você é instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá. Ezequiel, capítulo 13. A condenação dos falsos profetas. Acabou. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga, e aí presta atenção, por que Deus mandou profetizar contra esses profetas que estavam profetizando agora? Porque Deus estava deixando claro que esses profetas não estavam falando aquilo que Deus queria. Eles estavam falando aquilo que suas mentes perversas e contaminadas de pecado, de iniquidade, de impureza estavam falando. Ou seja, não estavam condizendo com aquilo que Deus mandou. Estavam vivendo suas vidas, suas mentes, suas vontades. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, tá vendo? Profetizando pela sua própria imaginação. Ou seja, eles pensavam e profetizavam. Que nada. Jeremias está dizendo que vai ter guerra? Vai nada. Jeremias está dizendo que vai ter exílio? Vai nada. Jeremias está dizendo que vai ter aflição? Vai nada. Jeremias está dizendo que a Babilônia vai vir? Vai nada. Que nada, vai haver paz, paz, paz e prosperidade. É o que esses profetas, esses falsos profetas profetizavam. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos profetas tolos, que seguem seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que elas pudessem resistir firme no combate do dia do Senhor. E aí você vê, ó, ao invés de vocês irem lá e fortalecerem Israel, e cuidarem de Israel, e lembrarem da lei do Senhor, e lembrarem dos grandes feitos de Deus, e lembrarem daquilo que Deus nos ensinou, não. O que é que vocês foram fazer? Vocês foram fazer o contrário. Vocês viviam a maquinação de vocês, o mal de vocês, o entendimento de vocês. Tudo errado. Tudo distante da palavra de Deus. E aí, isso aqui, inclusive, é uma mensagem para nós. A nossa obrigação é estarmos aqui para lembrar o outro da lei do Senhor. Lembrar o outro do amor do Senhor. Lembrar o outro do cuidado da parte de Deus para conosco. Nossa obrigação aqui é de zelar pela vida do próximo. Não é para sermos como esses profetas maus e satânicos, mas é para sermos como a palavra de Deus nos ensina. Um ajudou o outro. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Ou seja, eles não estavam debaixo da lei do Senhor. Eles estavam debaixo do príncipe desse mundo, de Satanás. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperem que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Ou seja, vocês não estão mentindo? Vocês não estão errados? Vocês não estão com engano? Sendo que eu nunca falei esse tipo de coisa para vocês? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor. Por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, Senhor. E aí você vê, ó. Se vocês estivessem falando a verdade, se vocês estivessem falando o que é correto, se vocês estivessem falando o que é direito, vocês seriam poupados do juízo. Mas não. Vocês escolheram falar a mentira. Vocês escolheram falar o engano. Agora, eu, o Senhor, estou me opondo a vocês. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo. Não estarão inscritos nos registros da nação de Israel. E não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Ou seja, olha, eles serão cortados.
Não haverá mais descendência. Não haverá mais tempo. Não haverá mais menção a eles. Pelo contrário, chegou ao fim. Chegou ao fim. Porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz. E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que passam cal, esse muro vai cair. Ó, presta atenção aqui, ó. O que é que Deus está falando, ó? Fale o que é, fale a verdade, viva na verdade. Esse muro vai cair. A casa aí vai, ó, vai cair. Chega, não vai ter, não. Ah, mas fizeram a casa, tá torta, mas fizeram o muro, tá torto. Vai cair. Não fale o que não é. Não tente reparar um erro que é estrutural de uma maneira superficial. Ah, mas a parede está torta. Que nada. Na pintura tira. Que nada, no reboco tira. Não é assim, não. Se o muro caiu torto, se o muro ficou torto, tem que destruir para refazer correto. É o que Deus está falando. Esse muro vai cair. Virá chuva torrencial. E derramarei chuva de pedra. E rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhe perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? E aí você vê, ó, a moldura que vocês colocaram no quadro não salvou o quadro. Quadros feios não são salvos por molduras bonitas. Pelo contrário. Molduras bonitas são inúteis se o quadro, se o que está ali edificado, se o que está ali inscrito, se o que está ali pintado é inútil. Olha, molduras bonitas são inúteis. Porque o que vale é o que está no quadro. É de dentro para fora. Deus, ele abençoa de dentro para fora. E nós temos que entender e colocar em nós que nós precisamos sermos mudados por Deus de dentro para fora. Não é quando o profeta vem, não é quando o sacerdote vem e fala, ó, você está fazendo isso, mas o certo é isso. A palavra de Deus diz que é assim. A palavra de Deus ensina que é dessa maneira. A palavra de Deus diz que o caminho é esse. Você está vivendo assim. Nesse momento, não é pra gente... eu não quero te ouvir. Eu não quero ouvir o que você fala, eu não quero ouvir o que a palavra de Deus diz. Não, é o contrário. Esse momento nós temos que, de fato, Senhor, a tua palavra diz isso. Senhor, a tua palavra o Senhor ensina dessa maneira. Senhor, o caminho que o Senhor dá é esse? Se sim, amém. Glória a Deus, sigamos. Se não, vamos continuar orando. Ou seja, faltou o profeta, faltou o sacerdote, não da parte de Deus, mas o povo. O povo faltou ouvir os bons profetas, os bons sacerdotes. O povo só queria ouvir o quê? Os maus. E agora Deus está trazendo a condenação para os maus. Por isso, assim diz o soberano Senhor, na minha ira permitirei o estouro de um vento violento. E na minha indignação, chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram e arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, o muro, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Acabou. Olha, vocês colocaram a fé, a esperança, a paz de vocês nesse muro, esse muro já caiu. Acabou. Assim, esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caiaram. Direi a vocês, o muro se foi, e também aqueles que o caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz sobre ela, quando não havia paz. Palavras do soberano Senhor. Olha, chega, o fim chegou. Não há como esses profetas mentirosos, satânicos, não há como eles viverem. Por quê? Porque o pai deles é Satanás. O pai deles é o pai da mentira. Acabou. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo que profetizam pelas suas próprias imaginações. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor o soberano. Ai das mulheres que costuram berloques de feitiços em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça a fim de enlaçarem o povo. Olha, tudo isso aqui eram práticas pagãs.
tudo isso aqui quem fazia eram outros povos. Eles faziam, no caso, pingentes e outros objetos como ídolos. E acreditava que essas coisas serviam como amuleto ou forma de proteção e coisas nesse sentido. Mas nada disso serve. Olha, o ser humano ele é muito místico. O ser humano ele gosta muito da mística, faz parte da natureza humana. Mas Deus fala, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não terá diante de mim outro Deus, ou coisa semelhante no céu, na terra ou debaixo da terra, porque eu sou o Senhor. Acabou. Não é para nós termos um objetozinho para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar do mal, para esse objetozinho nos fazer lembrar de Deus. Não. Deus condena. Nós temos que lembrar de Deus pelo Espírito Santo dele em nosso coração. Nós temos que lembrar de Deus pelo trabalho que ele faz em nossa vida. Nós temos que lembrar de Deus pela criação de Deus. Nós temos que lembrar de Deus pelas intempéries desse mundo. Nós temos que lembrar de Deus pelas bênçãos que ele nos dá. Nós temos que lembrar de Deus pelas circunstâncias da nossa vida. Não tem um objetozinho para que esse objetozinho nos faça lembrar de Deus. Isso para Deus é idolatria. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo, em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo, que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deveriam viver. Olha, vocês próprios têm sangue nas mãos e sangue de inocente. Por quê? Porque vocês buscaram outros deuses. E a condenação vai chegar. Por isso, assim diz o soberano Senhor: estou contra os seus berloques de feitiços, com os quais vocês prendem o povo, como se fossem passarinhos, e os arrancarei dos seus braços. Porém, em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Resgatarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês. E eles não será mais a presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês mentindo desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem as suas vidas. E aí você vê, ó, olha como Deus ele fala, ó, vocês saberão, vocês mentindo, olha, com a mentira de vocês deram guarita, vocês deram base, vocês deram alicerce. Vocês mentindo desencorajaram o justo. Você vê? Vocês mentindo desencorajaram o justo. Ó, contra a minha vontade. E encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. E aí você vê. Ó, por causa da mentira de vocês, o justo, ele foi desencorajado. Mas por causa da mentira de vocês, o mal, ele triunfou. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhações. E aqui essa palavra adivinhações aqui, ela também é uma palavra dentro, né, da feitiçaria. Vocês não mais vão praticar feitiçaria. Ou mandingas, ou feitiçaria, mandinga. Tem outras variações também. Mas, enfim, vocês não vão mais ter esse tipo de coisa. Vocês não vão mais fazer esse tipo de coisa. Livrarei o meu povo das mãos de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 14. A condenação dos idólatras. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações. E aí você vê, presta atenção aqui. Às vezes a gente fala ídolo, não, tem ídolo e tal, mas a pessoa não entende que a questão do ídolo, ele pode ser material, ou pode ser em seus corações, ou pode ser algo espiritual. Por isso que o Senhor diz, qual é o primeiro mandamento? Não terás outro Deus diante de mim, porque eu sou o Senhor. Não terá ídolo, ou imagem de escultura, ou imagem de algo semelhante no céu, na terra ou debaixo da terra, ou debaixo das águas, porque eu sou o Senhor. Então assim, Deus deixa muito claro, e aí logo em seguida, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Por quê? Por que Deus fala isso? Porque ele deixa claro uma coisa. Nós temos que reconhecer a Deus como único e suficiente Salvador, como único e suficiente Senhor. E imediatamente nós precisamos confiar em quem Deus é. Nós temos que colocar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa tranquilidade em Deus. E assim como o meu pastor fala, abrindo meu coração. Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil. Tem dias que é muito mais fácil. Não, só vou crer em Deus, só vou confiar em Deus. Tem dias que é muito mais difícil. Mas todos os dias nós temos que lembrar disso. E é por isso a importância, inclusive, de você estar na congregação. De você estar no meio ali dos seus irmãos. Por quê? Porque os seus irmãos vão sempre te lembrar que Deus é bom. Que Deus é soberano. Que operando Deus, quem vai impedir? Agindo Deus, quem é que pode impedir? Essa é a importância também de estarmos na congregação. Vamos lá. Filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações. Ou seja, eles colocaram a fé, a esperança, a tranquilidade deles em outras coisas que não a mim. Colocaram em várias outras coisas aleatórias. E puseram tropeços e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Você vê, eles não confiam mais em mim. E eles simplesmente não estão diante da minha lei, não buscam a minha lei. Acreditam em qualquer coisa. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração, e aí presta atenção, erguer ídolos, aí a gente entende, né? Agora, em seu coração. Ou seja, independente se ele crê em qualquer coisa que não é a mim, ou se ele usa qualquer artifício, qualquer meio, qualquer coisa, qualquer ferramenta para chegar até mim, ele está distante de mim. E puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. E aí você vê, ó, Deus está dizendo, a idolatria dele, ele vai colher o fruto da idolatria dele. Por exemplo, a pessoa crê e confia na capacidade dele de ir para a guerra. Caso dos reis aí. Não, eu vou para a guerra porque eu tenho muitos homens. Bora consultar a Deus. O que é que o profeta vai falar? Pode ir para a guerra. Vá para a guerra. Vá para a guerra. E na guerra ele vai se ferrar. Vai acabar. Vai afundar. Vai ir para a cova. Por quê? Porque vai chegar sobre ele a condenação. Muito simples. Porque ele colocou a esperança, a fé, a tranquilidade dele nos homens que ele tem. No poder bélico dele. Na capacidade militar que ele conseguiu. Só estou dando um exemplo. Mas a questão é, não creia, não confie, não coloque sua esperança, sua paz, sua tranquilidade em qualquer coisa dessa terra ou desse mundo. Pelo contrário, se você fizer isso, o próprio Deus ele vai se levantar contra você. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel. Como assim? Lembra-os, isso aqui é justamente o que aconteceu no Egito. Lembra que para cada deus egípcio, Deus ele foi lá, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, foi lá e destruiu, usou aquilo tudo como um sinal. Os homens tinham o Deus Ram como um Deus. Pronto, Deus foi lá e deu rãs para causar destruição. Eles tinham um Deus, o piolho. Deus foi lá e deu o piolho como destruição. Os homens tinham o Deus da morte como um Deus. Deus foi lá e usou e levou, né, os filhos, os primogênitos dos egípcios e nenhum dos hebreus. Por quê? Porque Deus está dizendo, se a confiança de vocês está em qualquer coisa que não é a mim, já era. Aquilo vai ser para você uma pedra de tropeço. E eu vou fazer isso. E Deus falando, isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Olha, por favor, não acredite, não ache, não pense em hipótese alguma na sua vida que você chegou onde você chegou pela capacidade que você tem, pelo trabalho que você tem, pelo network que você tem,
pela condição que você tem, pela família que você tem, pelos amigos que você tem. Não, pelo amor de Deus, jamais diga eu cheguei aqui porque eu consegui. Eu cheguei aqui porque eu posso, eu cheguei aqui por causa da minha capacidade, por causa do meu braço. Não faça isso não. Porque a partir do momento que se você fizer isso, é Deus que vai lutar contra você. É Ele que diz, eu me oponho aos soberbos. É Deus que está dizendo aqui, eu vou me opor a esses homens que fizeram idolatria em seu coração. Que levantaram ídolos em seu coração. Então, ó, sabe o que é que nós devemos fazer? Tudo é para honra, para glória, para o louvor do Senhor. Eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso. Eu sou nada mais, nada menos do que um filho de Deus, que Deus me comprou com o sangue dele, acabou. Tudo é para honra e glória dele. Ah, mas você está fazendo isso, aquilo outro. Sim, se não fosse eu levantaria milhares. Acabou. Ah, mas você fez isso, aquilo outro. Quem disse que fui eu? Deus me usou, diferente. Eu não fiz nada. Eu? Quem disse? Foi Deus. Deus que me usou para honra e glória dele. Ah, mas você consegue isso, aquilo, você tem isso, aquilo. Quem disse? Tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. Ah, mas está no seu nome. Sim, está no nome por causa da lei dos homens. Mas se Deus quiser falar, destrua, agora, não é meu. Se Deus quiser destruir, destrua, não é meu. Se Deus quiser falar cresça, cresça, não é meu. Se Deus quiser falar expanda absurdamente, não é meu. Ou seja, até a minha própria alma não é minha. Por quê? Porque Cristo comprou. Então, você tem que entender e realmente se submeter a quem Deus é. Quanto mais submetido na vontade do Senhor, quanto mais submetido a quem Deus é, melhor para você. Não queira se orgulhar, porque o orgulho precede a queda. Pelo contrário, quanto mais Deus te abençoa, quanto mais você cresce, quanto mais Deus te promove o crescimento, mais você se humilha, mais você reconhece Ele como seu Senhor, mais você reconhece Ele como seu Deus, mais você reconhece Ele como seu soberano, mais você reconhece Ele como seu rei. Isso muda tudo, e isso que é fundamental, e é isso que a nação de Israel não tinha feito. A nação de Israel estava rica. A nação de Israel estava cheia de saúde. A nação de Israel estava cheia de guardas. A nação de Israel tinha toda a capacidade de conquistar a terra. Mas o que é que Deus fez? Vocês confiam em seus guardas? Vou destruir. Vocês confiam no templo que eu coloquei aí? Vou destruir. Vocês confiam nos seus bens? Vou destruir. Vocês confiam nos seus reis? Vou destruir. Vocês confiam nos seus nobres? Vou destruir. Vocês confiam nos seus comerciantes? Vou destruir. Vocês confiam em quê? Ah, vocês confiam nos deuses que vocês estão adorando? Vou destruir. Vocês confiam em quê? Ah, vocês confiam nos seus amuletos? Vou destruir. Entenda, nós temos que confiar em Deus. Acabou. Mais nada nem ninguém. Acabou. Versículo 6. Por isso diga a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependa-se. Você vê, Deus fala isso o tempo inteiro, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Mude, mude, mude. Desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Acabou, saia dessa vida, mude essa vida, confie em mim. Entenda que eu sou Deus. Entenda que eu sou soberano sobre a vida de vocês. Entenda que quem cuida de vocês sou eu. Entenda que eu quem cuido de vocês. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração. E aí você vê, ó, Deus está deixando aqui claro, erguer ídolos em seu coração. Olha, não precisa você ter um objeto para você lembrar de Deus. E para aquilo ser uma ferramenta para te fazer lembrar de Deus. Não. Basta você acreditar que qualquer coisa você consegue por uma pessoa. Ou por uma ferramenta ou por qualquer outra coisa. Tudo nós conseguimos através de Deus. Ah, não, mas se eu trabalhar eu vou conseguir meu pão. Quem disse? Quem disse? O meu pão vem do Senhor. Meu pão não vem do meu trabalho. Ah, mas não, está escrito que do sol do teu rosto comerás. Peraí, mas também está escrito que eu tenho que comer tudo que vem da boca de Deus. Está escrito que é Deus que me sustenta. Está escrito que é Deus que faz a chuva cair. Está escrito que é Deus que faz a erva brotar. Está escrito que é Deus que faz a planta crescer. Está escrito que é Deus que faz o fruto dar. E está escrito que é Deus que trabalha
E justamente quando eu tô dormindo, ele me dá esse fruto na mão. Minha obrigação, sabe qual é? É me render a ele, é buscar ele, é trabalhar para ele. Acabou. Não é meu trabalho que me dá qualquer coisa, mas é a graça de Deus, é a bênção de Deus, é a mão do Senhor. E é o que eles não tinham entendimento, né? Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separasse de mim, erguer ídolos em seu coração, e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor. Acabou. Olha, você tem que confiar única e exclusivamente em Deus. Caso contrário, aquilo ali que você confia vai te destruir. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta. E aí você vê, ó, se aquele profeta chegar e dizer, não, que nada, vai dar tudo certo, vai... Olha, pode fazer esse negócio, pode fazer essa compra, pode fazer essa venda, pode fazer o que você quiser aí. Ó, é Deus que está dizendo, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta. E estenderei o meu braço contra ele e o destruirei. Eu vou destruir. Tirando do meio de Israel o meu povo. Acabou. Por quê? Porque ele não seguiu minha lei. Porque ele, como profeta, não seguiu aquilo que a minha lei diz. Acabou. Eu vou destruir ele. O profeta será tão culpado quanto aquele que eu consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Acabou. Não tem... Olha, é aquela questão, é Deus falando assim, ó. Confie em mim. Coloque sua fé, sua esperança, sua paz em mim. Não em qualquer coisa, mas em mim. Porque eu sou o Senhor, sou eu que cuido de vocês. E é isso que importa. Julgamento inevitável. Olha, esse trecho aqui, ele é muito forte. Ele é muito forte. Presta atenção aqui porque ele é terrível. É a ira de Deus sendo manifesta de forma terrível. E presta atenção aqui. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço, para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. E aí você vê, ó, se uma nação pecar contra Deus, ó, se uma nação pecar contra Deus, Deus vai estender o braço, ó, presta atenção, Deus vai estender o braço para cortar o sustento e a fome vai vir. E a fome vai chegar sobre essa nação. E pronto. Agora, versículo 14. Mesmo que esses três homens, quais são esses três homens? Noé, Daniel e Jó. Mesmo que Noé, Daniel e Jó. Olha, presta atenção aqui no contexto. Ó, se uma nação pecar contra mim, por infidelidade, eu, o Senhor, vou estender o braço para cortar o sustento dela e exterminar essa nação. Agora, olha como Deus fala. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó. Gente, meu irmão, minha irmã, Noé, Daniel e Jó. Homens irrepreensíveis. Homens que Deus achou graça. Homens que Deus falou são íntegros. Homens que Deus falou são homens que seguem minha lei. Homens que Deus falou, na terra eu procurei pessoas como eles e não achei, só achei eles. Homens que se desviaram do mal. Homens fiéis, homens que intercederam por sua família, homens que intercederam pelo povo, homens que intercederam pela totalidade, homens que intercederam pela nação, homens de Deus, homens tementes ao Senhor. Noé, ele orou a Deus e cuidou da sua família e cuidou dos animais. Daniel orou ali pelos israelitas. Daniel orou ali pela sua condição, pedindo a Deus misericórdia e ele
Foi usado por Deus para trazer toda uma mudança. Foi usado por Deus ali para salvar a vida de outros, vários. Jó, da mesma forma. Jó oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos, porque Jó não sabia se seus filhos pecaram ou não. Mas mesmo assim ele oferecia sacrifícios a Deus e pedia perdão por eles. Ou seja, aqui nós vemos um tipo de Cristo. Alguém que se põe diante do Senhor pedindo misericórdia por outros. Outros que podem ser corretos, outros que podem ser errados, mas está ali pedindo misericórdia. Agora, olha o nível que Deus coloca. Olha, essa nação, se essa nação se desviar de mim, eu vou lutar contra ela. Agora, olha como Deus disse. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, homens íntegros, homens de Deus, homens servos do Senhor, mesmo que esses três homens estivessem nela, mesmo que esses três homens estivessem dentro dessa cidade, mesmo que esses três homens estivessem dentro dessa nação, por sua retidão, ó, pela retidão deles, mais uma vez Deus está enfatizando, ó, pela retidão deles, pela retidão de Noé, Daniel e Jó, pela retidão deles, ó, olha como Deus, olha a ira de Deus, pela retidão deles, eles só poderiam livrar a si mesmos. Olha, eles só poderiam livrar a si mesmos. Acabou. Noé, Daniel e Jó só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Ou seja, eu quero livrar a minha esposa, não pode. Eu quero livrar meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meu tio, minha tia, meu irmão, minha irmã, meu primo, minha prima, meu cachorro, meu papagaio, meu vizinho, minha amiga, enfim. Não pode. Você só vai livrar você mesmo. Todos estão condenados. Só eles que vão se livrar. Olha, isso aqui é Deus falando, ó. A minha lei foi manchada pelo povo. Eu não acho mais justiça no meio de vocês. Acabou. Olha que palavra forte. Olha, versículo 15. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação, e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais. Juro por minha vida, palavra do soberano Senhor. Mesmo que aqueles três homens, quem? Noé, Daniel e Jó, mesmo que aqueles três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou suas próprias filhas. Só a si mesmos livrariam e a nação seria arrasada. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Olha, nem seus filhos ou suas filhas eles poderiam livrar. Ninguém seria livre. Eu traria a destruição, assim diz o Senhor. E Deus continua, versículo 17. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda a terra, ou eu exterminar dela, os homens e os animais, juro por minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles três homens, quem? Daniel, Jó e Noé, juro por minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. E aí você vê, olha, a ira de Deus contra a terra, a ira de Deus contra a nação, a ira de Deus contra o povo era tamanha, mas tamanha, que mesmo três homens que Deus considerou como justo, que Deus considerou como íntegro, que Deus considerou como tementes a Ele, mesmo esses três homens não poderiam livrar nem os seus próprios filhos ou filhas de tamanha contaminação. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira derramar. Ou se eu enviar minha peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e filhas,
por sua justiça só poderiam livrar a si mesmos. Misericórdia. Pois assim diz o soberano Senhor, quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos. Presta atenção que aqui em cima Deus está falando, ó. Um é o inimigo, outro é a espada, outro é a fome, outro é a peste. Agora vai ser muito pior para a nação de Israel. Por quê? Porque eu vou mandar os 4 juízos de uma vez. A espada, a fome, os animais selvagens e a peste. Olha, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste. Para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Acabou. Olha, Deus está dizendo assim, ó. Se eu mandasse só um instrumento da minha justiça, só um instrumento da minha ira, não seria capaz desses homens salvar seus filhos. Eu tô com tanta ira de Israel, mas tanta ira de Israel, mas tanta ira de Israel, mas tanta ira de Israel, que eu vou mandar meus 4 juízos de uma vez só. Por quê? Porque eu tô irado com Israel. Porque Israel me abandonou, porque Israel buscou outros deuses, porque Israel foi contra a minha aliança, porque Israel foi contra mim. Porque Israel deliberadamente não quis me ouvir. Agora vai sofrer sofrer a punição, ou melhor, vai sofrer a consequência do pecado. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas, que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados por relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Ou seja, esses que vão viver só vão viver para poder dizer, ó, tá tudo destruído, tá tudo acabado, tá tudo indo de mal a pior. Ou melhor, ninguém mais sobreviveu. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agir sem motivo. Você vê, olha, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Deus, ele é soberano e bom. Se Deus quisesse falar, acabe e acabou. Ele não precisa dar motivo, ele não precisa dar explicação, ele não precisa dar porquê. Monarca não diz, pegue isso porque eu quero para minha mão. Porque eu quero beber água. Porque eu quero... Não, monarca não precisa dar porquê. Monarca fala, faça. Acabou, e assim é. E quem não fizer, perde a cabeça. Deus, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Senhor, ele é soberano. A honra e a glória é dele. Mas Deus, ele faz questão de falar. Ele faz questão de avisar. Ele faz questão de dar o porquê. Por quê? Porque Deus é... Assim como ele é soberano e rei, ele também é educado. Ele é bom. A natureza de Deus é ser boa. Então ele faz questão de explicar aos seus filhos. Explicar aos seus pequenos. Explicar ao seu rebanho. O porquê ele tem feito determinadas coisas. Fechando um parêntese. A conduta deles é a conduta e as ações deles, pois saberão que eu não agi sem motivo em tudo quanto eu fiz. Palavra do soberano Senhor. Olha, tudo que Deus fez, sem exceção, tudo que Deus fez, tudo teve um motivo. Tudo teve um porquê. Ezequiel, capítulo 15. Jerusalém, a videira inútil. E aí você vê, Jerusalém, a videira inútil. Presta atenção a como Deus ele fala agora de Jerusalém. E olha que ponto Deus coloca Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele, filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? E aí presta atenção aqui. Lembra que Deus ele tinha comparado a videira como Jerusalém? Aí Deus está perguntando, vem cá, que a madeira da videira é melhor do que qualquer galho da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para nela pendurar coisas? E depois de lançada no fogo, como combustível, e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não for útil para coisa alguma, enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo queimar e ela estiver carbonizada. Ou seja, depois que tudo for destruído.
Jerusalém vai servir para alguma coisa? Se antes Jerusalém não estava servindo para nada, agora vai servir para quê? Para absolutamente nada. Por isso, o soberano Senhor. Por isso diz o soberano Senhor. Assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis, palavra do soberano, o Senhor. E assim foi. Desse jeito foi. Olha, deixa eu ver uma palavra aqui pequena. Escreve aqui para. P-A-R-A. Escreve aqui para. Escreve aqui a palavra para. Escreve aqui a palavra para. P-A-R-A. Para eu saber que chegou até aqui. Para eu saber que chegou até o fim aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 242, estarmos aqui juntos, para a honra e glória do Senhor. Curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas, e é isso. Se Deus quiser, até amanhã, dia 242, em nome de Cristo Jesus. Amém.